Ora bem, eu ainda tenho aqui mais 5 minutos, portanto vou falar agora sobre a importância de falar sobre sexo. A importância de, num casal, se falar sobre sexo, da mesma maneira que acho importante que se fale sobre tudo o resto que faz parte da vida de um casal. Acho importante que se fale sobre tudo, porque a falar é que a gente se entende, não é? Eu acho que em relação ao sexo é importante duas coisas. Primeiro, não sobrevalorizar o sexo. Segundo, não subvalorizar o sexo. Portanto, eu acho que nós temos que lhe dar o lugar que ele deve ter, que é um lugar nem 8 nem 80, não é? Mas que é um lugar que deve estar sempre presente, umas vezes mais, outras vezes menos, umas vezes mais de uma maneira, outras vezes mais de outra, mas sempre sabendo o que é que a outra pessoa está a pensar acerca disso, o que é que a outra pessoa sente acerca disso. Acho que. Acho não, eu sei que há casais que não falam sobre sexo. Eu sei que há casais que têm medo, que têm vergonha, que não têm capacidade de falar sobre sexo, assim como às vezes não têm capacidade de falar de várias outras coisas, não é? Obviamente que é assim, eu faço estes vídeos, eu gosto de pensar que faço estes vídeos para toda a gente. Obviamente que eu sei que não é toda a gente, nem pouco mais ou menos, que se interessa por este tipo de vídeos, não é? E obviamente não estou a pensar que consigo ajudar todos os casais, não é? Mas acho que e hoje em dia há cada vez mais casais mais evoluídos que são capazes de falar sobre praticamente tudo de uma forma com aceitação, com respeito mútuo, com consideração, com confiança e criam ali um espaço em que se pode falar sem medo, sem culpa, sem vergonha, sem medo de recriminações, sem medo de ouvir os julgamentos, sem medo de ser ridicularizado. E portanto, quando estamos com uma pessoa que respeita a nossa integridade e a nossa dignidade acima de tudo, e nós, em relação a ela, a mesma coisa, não é? Acho que podemos e devemos falar sobre tudo e mais alguma coisa, não é? E o sexo não deixa de ser um assunto sobre o qual falar, não é? Acho que há muita gente que ainda tem medo ou vergonha ou, ou medo de ser rejeitado. Se disser o que é que gosta, o que é que gostaria, o que é que queria, o que é que não lhe apetece assim muito, o que é que nem pensar, não é? E acho que as pessoas têm que falar sobre isso, têm que falar sobre gostos a nível sexual, têm que falar sobre as experiências que uma e outra gostariam de ter e qual é a abertura da parte da outra pessoa para que isso aconteça ou não, não é? E que peso é que isso tem, não é? Para cada uma das pessoas. Nem todos temos a mesma vontade em termos de quantidade, em termos de frequência. Muitas vezes acontece nos casais as pessoas gostarem muito uma da outra e terem ali ritmos um bocadinho diferentes, às vezes muito diferentes, às vezes só um bocadinho, às vezes por fases, não é? E depois às vezes acontece que todos os outros assuntos que fazem parte da vida das pessoas, não é? Acabam por se misturar ali, não é? Depois temos às vezes aqueles casais que discutem por uma data de problemas que têm e depois encontram na vida sexual uma forma de voltarem a ficar bem e de fazerem as pazes e etc. Depois às vezes temos aqueles casais que nunca discutem, mas que por outro lado a vida sexual também é quase inexistente ou não é satisfatória para nenhum dos dois, ou pelo menos para um dos dois, não é? Pois há pessoas que têm medo de dizer isto ou aquilo para não magoar o parceiro, pois há pessoas que têm vergonha de dizer o que lhes vai na cabeça, mesmo às vezes para pessoas com quem já estão há uma data de anos e com quem já têm tanta confiança em tantos outros aspectos, não é?
E portanto é isto. Eu penso que o sexo não deve ser subvalorizado, sendo um componente importante de uma relação amorosa, não deve ser subvalorizado. Não, acho que se vemos que alguma coisa está bem, devemos falar, devemos conversar. E eu acho que desde que haja tato, desde que haja delicadeza, desde que haja gentileza, desde que haja, lá está, respeito pela dignidade da outra pessoa, não há nada que não se possa dizer. Isto penso eu. Em relação a qualquer assunto, não é? E não há nada que não se possa dizer e não há nada que não se possa ouvir. E não há nada que não mereça uma resposta, não é? Quantas vezes nós nos apaixonamos por outras pessoas, quantas vezes as relações acabam porque as coisas nesta área não vão muito bem, as pessoas vão deixando de andar e não cuidam da relação nem noutros aspectos nem neste, não é? E esse afastamento cria ali um espaço para que outras pessoas possam aparecer. Portanto, acho que o sexo não deve ser subvalorizado de maneira nenhuma, mas acho que o sexo também não pode ser sobrevalorizado. Ou seja, nós quando temos um casal, cada um tem as suas famílias de origem, cada um tem o seu trabalho, tem os filhos, tem a casa, tem os problemas, tem dificuldades deste ou daquele nível. Às vezes são dificuldades económicas, outras vezes são dificuldades em termos de logística, em termos de organizar o tempo e gerir tudo o que é preciso gerir no nosso dia a dia, que é louco, completamente insano, não é? Obviamente que acho que também, se fizermos do sexo uma bandeira e ficarmos tipo criancinhas infantis, porque eu quero isto e quer dizer, aquilo passa à frente de tudo o resto, não é? Quer dizer, é preciso fazer face a toda uma data de outras situações, não é? E quanto mais entreajuda houver, não é? Entre os membros do casal para conseguir fazer face a tudo o resto, mais tempo e mais disposição sobra para esta parte, não é? Portanto, acho que acima de tudo tem que haver diálogo acerca disto. Não nos podemos fechar, não é? Às vezes há situações que uma pessoa ou a outra pode não conseguir entender da nossa parte, ou nós podemos não conseguir entender da parte dessa pessoa, mas se nos sentarmos a conversar e se explicarmos e se conversarmos e etc., as coisas vão lá, não é? E a gente entende-se, não é? E portanto, para terminar, aquilo que eu quero dizer é isso: é assim, façam um hábito de vez em quando conversar sobre sexo, não faz mal nenhum, não tem problema nenhum, estamos só a conversar. E acho que é assim, ok, eu acho que era aquilo que eu dizia também há uns vídeos atrás. Nós, num relacionamento amoroso, nós nunca conseguimos ser completamente livres, ok? Como a minha avózinha costumava dizer, e sei lá, acho que hoje em dia ela já não diz muito isso, mas antigamente eu lembro-me perfeitamente dela dizer muitas vezes: Sónia, a nossa liberdade acaba onde começa a dos outros. E é verdade. E muitas vezes, no sexo, tal como em tantas outras coisas na vida de um casal, tem que se chegar ali a um meio termo, tem que se chegar ali a um consenso. Isto implica que não somos absolutamente livres nas nossas fantasias, nos nossos devaneios, não é? Mas é assim, acho que isso faz parte de uma relação em tudo. Nós numa relação nunca conseguimos ter esta liberdade total e absoluta, não é? Mas podemos sempre conversar para perceber como é que nós conseguimos aproximar-nos da outra pessoa e a outra pessoa de nós e tentarmos o mais possível criar ali um equilíbrio que funcione para os dois. E não é porque as coisas em algum momento possam estar a correr menos bem que vamos pensar que não vale a pena fazer nada, ou que não vale a pena conversar, ou que temos que ir a correr, tentar encontrar uma pessoa que seja mais perfeita nesse aspecto porque aquela com que estamos não é. É assim, até pode ser perfeita nesse aspecto, mas depois vai ser imperfeita noutros, porque uma pessoa completamente perfeita não existe, não é? E portanto, uma relação amorosa existe de facto uma grande carga de comprometimento e exige às vezes
tentar passar por cima de certos obstáculos e de certas barreiras. Muitas vezes a vida sexual é uma verdadeira bênção que acaba por conseguir salvar a relação de tudo o resto. Outras vezes a própria vida sexual é um problema no seio da relação. E outras vezes é um bocadinho uma mistura das duas coisas e, portanto, temos que conseguir falar. Temos que conseguir falar uns com os outros, temos que saber ouvir e temos que perceber isto, que tal como a Freud dizia, não é? Nós temos muito de animais ainda, não é? Porque nós somos animais, somos racionais, mas somos animais, temos os nossos impulsos, temos tudo isso, não é? Mas somos animais que temos uma consciência. A partir do momento em que temos uma consciência, isto dá-nos aqui a possibilidade de ver o lugar do outro, de ver o que está certo, o que está errado, o que faz sentido, o que não faz. E, portanto, acho que temos sempre que encontrar aqui um equilíbrio, temos sempre que aqui encontrar alguma coisa que funcione, alguma coisa que faça sentido. E eu acho que se estivermos com alguém que goste de nós e de quem nós gostamos verdadeiramente, vamos conseguir sempre criar este equilíbrio entre as nossas necessidades, as necessidades da outra pessoa e as coisas com que não temos que carregar uns dos outros, não é? E portanto, em relação ao sexo, como em relação a qualquer outra coisa, conversem com respeito, conversem com tato, conversem sobre tudo. Não tenham medo, não tenham vergonha de falar sobre nada. Ninguém está a ouvir, é só entre vocês. E portanto, falem, até não haver mais nada para dizer, ok?